A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar da segunda parte do terceiro dia da criação. Na primeira parte nós vimos que Deus separou a terra seca, dos mares e determinou limites. Quando Deus instaurou a areia do mar, dando por limites. Quando nós vimos lá em Jeremias 5:22, que diz assim: não temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não transpassará, ainda que se levante as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não a transpassarão. Então Deus determinou o limite da água do mar, determinou a areia do mar como limite para a água do mar e a terra. Mas além disso também Deus determinou os rios que serviam de veias para a terra, que sem rios a terra não consegue ter vida, porque a terra, para ter vida, precisa de água. Então Deus terminou a primeira metade do terceiro dia e agora Deus vai começar a segunda metade do terceiro dia. Então essa segunda metade Deus agora vai criar as plantas, mas primeiramente ainda precisava, o solo está ainda pronto para poder ter as plantas. E também a atmosfera, que era muito venenosa, tinha muito SO2, gás sulfídrico, amônia na atmosfera. Então Deus teve que fazer outros mecanismos para que pudesse então poder criar as plantas. Primeiramente, o gás sulfídrico, quando reage com o vapor de água e mais energia, que são os raios, se transforma em ácido sulfúrico, como o CO2 também se transforma no ácido carbônico. E esses dois ácidos, eles dão a chuva ácida, que vai derretendo o solo, formando os minerais para que então as plantas possam absorver. Mas ainda há muito nitrogênio, muito gás amônia na atmosfera. E Deus desenvolveu um novo mecanismo. Deus criou os animais microscópicos, que são usados, foram começar os primeiros seres que começaram nas águas, e diz assim a ciência, mas foi o que Deus preparou. Uma das teorias propostas supõe que a vida surgiu através das reações químicas que foram acontecendo no decorrer dos séculos. No princípio havia uma mistura de gases e vapor de água, formando uma sopa primordial, como chamam os cientistas. Essa mistura, em contato com as grandes descargas elétricas que haviam naquele tempo, juntamente com o calor excessivo do Sol, essas substâncias foram reagindo uma com a outra, formando compostos cada vez mais complexos até formar a essência da vida e assim a formação das primeiras células vivas. Então, a vida começou a prosperar nos mares, como propõe a ciência, como também descreve na Bíblia. Através desses micro-organismos primitivos, chamados de extrematófilos, ou cianobactérias, e os antotróficos, organismos esses que se alimentavam de CO2 e o gás carbônico CO2 e o gás sulfídrico SO2, transformando em alimentos para eles e expelindo como subproduto o oxigênio para a atmosfera primitiva. Por sua vez, o oxigênio oxidava a amônia que existia na atmosfera, transformando-a em nitrogênio, constituindo o princípio da atmosfera atual. Essas transformações na atmosfera terrestre foram essenciais para que a vida proliferasse na Terra. Então veja, a composição do nosso ar é composto de 70% de nitrogênio, mais ou menos 25% de oxigênio, e o restante são os outros gases provenientes de certas reações químicas. Mas veja que agora Deus já tinha como fazer as plantas, porque já não tinha mais amônia na atmosfera, já não tinha mais o gás sulfídrico, que era corrosivo. Tudo isso já tinha se dissolvido ou tinha sido transformado em alimento pelas bactérias. Então agora Deus começa a criar o reino vegetal. Na Bíblia diz assim, Gênesis 1:11, e disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie,
cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. 1:13 diz assim: e foi à tarde e manhã o terceiro dia. Então aí encerrou-se o terceiro dia. Mas veja que tem algo diferente aqui. Deus criou que produz a terra erva verde. Erva verde. O que significa erva verde? Porque o verde, ela é a clorofila que as plantas têm, que é de cor verde. E a clorofila que é responsável para consumir o gás carbônico e transformar em oxigênio. Então as plantas, elas pegam pelas raízes os sais minerais que está na terra, a água, leva para as folhas pegam a luz do sol, que é a clorofila que faz isso, é a fotossíntese, que nós chamamos aqui pela ciência, e a fotossíntese transforma esses elementos, né, em energia, frutos e folhas. E a árvore cresce e expele oxigênio para a natureza. Esse fenômeno só acontece de dia. De noite, as árvores respiram normalmente o oxigênio e transformam em gás carbônico. Mas como nós sabemos que quando nós dormimos, o nosso metabolismo ele fica bem mais fraco. É igual nas árvores. Quando elas dormem, né, vamos supor assim que as árvores dormem, né, mas quando chega a noite, elas entram em pausa, né, ou elas começam a ter menos atividades químicas nos processos químicos que ela transforma os alimentos. Então veja, de dia ela expele uma maior quantidade de oxigênio na atmosfera e à noite, né, ela expele menos quantidade de CO2, sobrando oxigênio para quê? Para que Deus depois pudesse continuar a sua criação. Então veja que Deus escolheu as plantas verdes. E as frutas é que dão semente. Veja bem, uma árvore, né, como nós já vimos lá no número 3, né, as plantas são divididas em folhas, caule ou tronco, né, e raiz. E as frutas são casca, a polpa e a semente. Veja que tudo é transformado, né, é usado, tem o número 3, porque Deus determinou assim. E quando ele fala segundo a sua espécie, significa que cada planta tem sua espécie. Você não consegue misturar limão com banana. Você não consegue misturar alface com morango. Então, por quê? Cada planta tem a sua espécie, é a genética. Quando ele fala segundo a sua espécie, segundo a sua genética, que não mistura. Você pode pôr do mesmo gênero, limão com certos tipos de laranja, fazer, porque são do mesmo gênero. Mas você não pode pegar limão e cruzar com mandioca. Não pode cruzar limão com uva. Mas você pode pegar as diversas uvas, né, qualidades de uva e juntar elas, fazer, né, transformar em outros produtos melhores. É isso que as pessoas fazem, que é um enxerto. Mas isso só pode ser feito das coisas da mesma espécie ou do mesmo gênero. Tá? Porque Deus determinou assim, Deus determinou a natureza que elas têm que seguir uma regra, que não se mistura, porque Deus determinou a genética, não foi o homem que descobriu. Mas a cadeia, né, a cadeia genética é Deus que determinou, Ele que criou antes de todas as coisas. Então veja que Deus agora já pôs as plantas na terra, porque as plantas vão servir do quê? De alimentos para os seres vivos. Então Deus foi criando em ordem, Deus criou tudo em ordem, tudo numa sequência lógica, porque Deus ele é detalhista, Deus ele faz as coisas nos detalhes, ele busca os detalhes, e isso é que faz a diferença de nós e de Deus. Então, quando Deus fala da erva verde, nós já sabemos que é porque ela que é responsável para fazer o oxigênio, transformar o CO2 em oxigênio e formar as frutas, né, as folhas comestíveis, né, todo o gênero de alimentos que o ser vivo precisa. Mas ainda falta uma coisa ainda para Deus fazer, para Ele poder, então, prosseguir
para criar os seres vivos. Falta algo ainda. Até então ainda não tem condições dos seres vivos sobreviverem na Terra. Mas isso nós vamos falar na próxima aula. No quarto dia da criação. O que foi que Deus fez agora para poder, então, nós podemos ter vida no nosso planeta? Vida animal, não vida vegetal. Porque o vegetal ele se adapta a qualquer situações. Mas nós vamos ver, a semana que vem, vamos falar sobre o quarto dia da criação, que tem um segredo aí. E você presta bem atenção a semana que vem e essa semana também. Né? Vamos voltar a falar sobre a segunda parte, né, dos segredos do dilúvio. Nós vamos ver que ainda tem mais segredos aí, né, do dilúvio. Né? Nós falamos a primeira parte a semana passada e sábado agora vamos terminar a segunda parte. Tá? Então não percam, tá aí, compartilhem, né? Tá aí embaixo aí do vídeo, tá aí escrito compartilhe, né? Inscreva-se, tá bem escrito em vermelhinho aí, né? Inscreva-se para que você possa receber toda semana vídeos novos, né? 2 por semana. E não esquece de pôr o joinha, porque aí eu quero saber se você está gostando, né? Porque assim eu consigo saber se você está gostando dessas lives. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima. Fique em paz.